Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje estou com o Lucas de Trento, que escreveu Preto, vírgula. Lucas, já te falei que eu estou muito feliz que deu certo de você aparecer aqui no Literatami, que eu tenho muito carinho por você e sou muito fã da sua produção. E que bom que você está aqui em São Paulo e que rolou da gente gravar o vídeo. Vou apresentar o Lucas para quem ainda não conhece. Ele nasceu em Maceió em 1997. É escritor, realizador cinematográfico e produtor cultural. Publicou o excelente livro de poemas Os Meninos Iam Pretos Porque Iam. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre esse livro. A prosa Show, que foi semifinalista do Oceanos, né, em 2021. E o zine de poesia Robin. E também realizou o curta-metragem Círculos. O seu livro Preto, vírgula, que é tema do nosso papo de hoje, foi publicado pelo Círculo de Poemas. Então, seja bem-vindo, Lucas, e obrigada por aceitar o convite para a conversa. Eu que agradeço, Tami. Eu adoro o seu canal e você sabe disso. A gente se conheceu até em Maceió, inclusive, né, na Bienal do Livro. E temos amigos em comum, principalmente o Newton Rezende. Isso. Então, a gente já tem um encontro aí também em torno da literatura, da discussão, de poesia, mas também de prosa. Eu fico muito feliz de ver não só o show, né, mas de ver os meus poemas sempre pela sua voz também, pelos seus comentários. Então fico muito feliz e também de estar aqui conversando com você. Muito obrigada. Antes da gente entrar assim, especificamente no livro, eu queria te perguntar um pouco assim, sobre a sua trajetória como poeta, né? Quando foi que você começou a escrever poesia? E eu também queria saber se esse começo foi concomitante à sua iniciação no cinema. O que veio primeiro? Como é que rolou? A questão da poesia, acho que mais enquanto forma, ela aparece muito inicialmente mesmo. Então, de pensar um modo... Poesia enquanto olhar, né? Enquanto tentar enxergar as coisas, prestar atenção das coisas. E essa busca pela imagem, ela também surge com esse desejo pelo cinema e até pela prosa também. Então, é um encontro sempre buscando a imagem, uma obsessão pela imagem, e que isso surge a partir do momento que vira a chavinha de só aquele desejo de ser um leitor para também escrever, né? E aí, a partir de oficinas e cursos, como o do próprio Newton, né, que ele fez pelo Sesc lá em Maceió, e conheci uma série de pessoas que também estavam querendo publicar o primeiro livro, publicando, e aí esse rolê de grupo de escrita e grupo de escrita criativa, de discussão de obras literárias, principalmente prosa, né? Mas foi apurando esse olhar e foi aumentando esse desejo de estar escrevendo, de estar sempre buscando até uma leitura mais apurada, né? Porque se a gente cresce inicialmente como leitor e se torna um leitor mais atento, então esse desejo vai aflorar, essa precisão vai aparecer na escrita também. Então, primeiro, antes de tudo, foi me tornando um leitor, me educando e tornando um leitor mais exigente, um leitor que via no poema e que via no conto, no romance, o cinema também, e que misturava as coisas, né? De que esse mundo misturado, como Rosa fala, como Rosa nos mostra lá no Grande Sertão, é um caminho, é um caminho indissociável do que a gente está fazendo hoje, assim, que é o caos-mundo do Glissant. Então toda aquela coisa de também ir por uma forma que é um conjunto de formas ali. Então aí entra a poesia, entra o cinema, em torno dessa busca pela imagem, essa busca do ritmo. Tanto que o próprio Show, meu livro de contos, ele também é muito musical, assim, né? Então não estou na seara do poema, mas estou também querendo ouvir. Então é sempre esse desejo de querer ouvir, mas também de querer ver, enxergar e compor imagens.
que vai fazendo com que essas coisas surjam juntas e que hajam ali separações ou ramificações, mas que é uma paixão só, né? Que é a paixão pela imagem, a paixão pelo som também. Eu pergunto assim sobre essa simultaneidade, né? Porque o cinema, os seus elementos narrativos, eles são parte importante da sua poesia também, né? Eles estão aqui dentro. Aí eu queria saber como é que o fazer cinematográfico afeta o seu fazer poético. E o contrário também acontece, do seu fazer literário influi no seu fazer cinematográfico? Total, porque o jeito de tratar a imagem e de buscar uma precisão na imagem no cinema, para mim é muito próximo dessa busca no poema também, né? Então, e além no sentido de que o cinema ele já é essencialmente essa obra muito coletiva e muito aberta, e eu busco na literatura também, e aí também conversa com essa origem em grupos de escrita e tal, mas está sempre aberto e está sempre em relação com os outros, né? Escritores, leitores também. Então, aquela coletividade do cinema, aquela divisão e aquela abertura, aquele abraço com os outros departamentos, né? Então, se você é diretor, mas você está abraçando a direção de fotografia, a direção de arte, e está construindo a partir disso também, mesmo quando é um controle, mesmo quando é algo mais obsessivo. Então, no texto literário, eu sempre tento ver de uma forma não tão solitária, assim. E aí eu busco esse abraço também no cinema, né? E aí de como eu posso colocar essa coletividade, que eu acho que é o que mais afeta a coletividade do cinema, dentro da literatura, né? E isso até tematicamente. Então, o Preto Vírgula mesmo é um livro em que reforço muito o coro, né? Então, tá sempre falando em nós, tá sempre falando nessa comunidade negra, assim. Só que isso não é só uma busca temática, digamos assim, mas também formal, né? Também de ser atravessado por outras leituras, por outras escritas também, e de buscar imagens de outras formas, que no caso do Preto Vírgula é até essa coisa da máscara e da performance, e de usar também essa teatralidade, que também é cinema, né? Então, a gente tá misturando essas coisas para construir, no caso, essa coletividade mesmo. Então, a coletividade não apenas dos indivíduos ou dos grupos, coletividade também formal, assim, né? E acho que isso que dá uma força também para o texto, para o filme também, né? É de estar aberto mesmo. Certamente. E a gente sabe que para a literatura e para a poesia especialmente, a criação de imagens é de suma importância, né? E você tem, como você mesmo já falou, muita consciência do peso de uma imagem, assim, o impacto que uma imagem criada pelas palavras pode causar. Uhum. Tanto que aqui em Preto Vírgula há, por exemplo, uma sequência de imagens intitulada Imagem de Fantasma, que é essa abstração deliciosa, com poemas super imagéticos, né? E aí eu me lembro muito do Newton, que ele diz muitas vezes que as pessoas muitas vezes associam a criação de imagens na literatura a um aspecto cinematográfico, quando na verdade a literatura já criava imagens muito antes do cinema existir, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre a feitura de imagens na poesia e das especificidades desse caminho de criação no seu fazer literário, assim. Esse processo, ele se diferencia da prosa e do cinema nos fins, ou nos meios, ou nos dois? Como é que é? Geralmente, antes de tudo, vem essa busca pela imagem, né? Então, o poema, ele é movido, muitas vezes, por isso, por esse caminho, assim. Mas nem sempre. Então, tem poemas que... Há um poema aí no Preto Vírgula que ele nasce mesmo do som, e que escrevi a partir do ritmo do coco de roda, lá de Alagoas. Então, foi o ritmo que foi me dando as imagens, né, que vieram depois, né? Primeiro, a construção desse ritmo, assim, como a composição musical, muitas vezes né? Mas o que acontece com mais frequência é, de fato, uma busca pela imagem até de forma concreta. Eu vejo algo muito concreto nessa perseguição poética, que é a busca pela imagem, né? Tanto que foi se desdobrar na máscara, né? Uhum. Então é algo muito concreto, precisava ver, precisava tocar aquilo. E a performance também é um modo de materializar isso, essa busca pelas imagens também, como isso vai reverberar
no som, como isso vai reverberar no ritmo do poema, né? E de como o ritmo ele também pode suscitar imagens, também pode reforçar imagens. Então, essa busca constante, ela nasce assim nessa escrita poética, né, comigo, mas ela está muito forte dentro da prosa também. Então, por mais que na prosa, em alguns textos, tenha essa veia narrativa muito forte, tenha essa ligação com o enredo, mas a imagem está a todo momento sendo um ponto central, assim, né? É como aquele conto do Cortázar, o que originou o filme, o Blow Up, né? Da fotografia e a força da fotografia, assim, como ela pode mover até mudar a realidade e mudar o cotidiano, assim. Então, essa relação com a imagem é tão forte que ela, de fato, norteia a escrita, assim, né? E muitas vezes eu sou só esse fantasma correndo atrás dela, assim. Mas antes de mim vem essa força da imagem e vem essas imagens que vêm antes. Então, se eu estou escrevendo sobre uma experiência negra, se eu estou escrevendo sobre o Atlântico Negro, né, estou dialogando com tudo isso, com a imagem que ela está muito próxima do ritmo e que em alguns momentos é uma coisa só, né? Então, seja na prosa, seja na poesia e até no cinema, mas se eu estou, né, sob a égide de um cinema negro, né, de literaturas negras, e gosto sempre de botar no plural isso, então eu estou indo atrás de imagens que sempre estão juntas, sempre estão entremeadas de ritmo, de som, de sentimento, né? E eu vejo isso muito forte dentro da poesia e dentro dos textos poéticos que andam comigo quando eu estou dentro de um projeto, né? Quando eu estou indo atrás de um caminho para um próximo livro, uma próxima série, enfim. E desde quando eu li essa literatura pela primeira vez, me impressionou muito o seu caráter inventivo, assim. As inovações que você propõe a partir da palavra, e aqui em Preto Vírgula não foi diferente. Na verdade, o próprio título do livro é uma invenção que se estende pela obra, né? E assim, apesar de eu sentir pelo menos que os seus poemas não são feitos exatamente para decifrar e mais para experimentar, eu não posso deixar de perguntar, pensando até em quem ainda não leu o livro, né, o que significa Preto Vírgula e por que nomear este livro dessa forma? Sim. Muitas vezes eu fujo da explicação e vou pelo caminho da obscuridade mesmo, mas eu acho massa discutir e pensar o Preto Vírgula, assim, porque tanto o título quanto os poemas, a própria máscara, querem dar conta desse corpo que ele vaza, né? Que eu, enquanto poeta, mas eu não sou o eu lírico, né? O eu lírico também sou eu, mas também é outra coisa. E dentro dessas experiências negras, então eu estou me apropriando e sendo atravessado por muitas vozes. Então, Preto Vírgula é muito sobre isso, é muito sobre ser um trecho, ser um pedaço, ser uma brecha dentro dessa experiência negra. Então, não é um ponto final, né? É só uma vírgula, é uma pausa, inclusive até a pausa e a vírgula no sentido musical também, né? Então é o ritmo, e às vezes a pausa breve, ela nos deixa respirar ou nos deixa gritar, né? Então é toda essa relação de inconstância, de incompletude. Preto Vírgula também porque é uma indefinição e porque o motor que sinto dentro dessas experiências negras é pelo caminho da obscuridade, né? É o que nos clareia, inclusive é a obscuridade dos cinemas negros, né? Da literatura, das oralidades, né? E Preto Vírgula é esse caminho do drible, que é um caminho que nem muitas vezes vai explicar, né? Mas que está sendo movido também pela indefinição, né? Pelo escuro, pela fresta. Preto Vírgula é tudo isso. Maravilhoso. Essa sua inventividade não é apenas conceitual, né, ou temática, ela se imprime de diversas maneiras aqui na sua poesia, que embora eu considere, assim, sem dúvidas, uma poética bastante contemporânea, uma poesia do nosso tempo, digamos assim,
ela não se desvincula totalmente da tradição, né? No sentido, acho que de oferecer até uma continuidade à tradição por uma atualização no presente. Isso está refletido nas referências com as quais você trabalha, né? Que vão desde referências literárias clássicas até músicas e samples do rap contemporâneo, por exemplo. E não só nesse livro, né? No anterior também. O que me leva a crer que essa harmonização é uma característica da sua obra, né? Como um todo. O que você leva em conta na hora de colher as suas referências e de equilibrar isso para produzir essa singularidade da sua literatura? Esse mundo de hoje, que é esse mundo misturado, que é esse caos mundo, eu gosto de pensá-lo muito sobre essa ótica do sample mesmo. Acho que o sample é um elemento que resume, mas também complexifica muita coisa. Então, se a gente escreve a partir de, se a gente escreve em conversa, tensionando também elementos, então, acho que para mim não basta usar só literatura clássica, por exemplo, como uma referência, assim. Mas o que a gente vai fazer a partir do momento que a gente escolhe como referência? Como isso vai ser tensionado dentro do texto e dentro do tempo também, de ler esse texto agora, né? Então não basta pegar o passado e colocar à luz do futuro, ou de só criticá-lo, ou de só lê-lo com os olhos de hoje. O lance da literatura é que esse olhar, ele não é só um olhar de hoje, nem um olhar de ontem, ele é um olhar múltiplo mesmo. Então essa multiplicidade, ela é reforçada por meio do modo como eu sinto essas referências, do modo como eu observo outras pessoas e artistas que trabalham também por esse caminho, e de colocar tudo sobre a gira mesmo, dentro de uma gira, né? E encarar essas referências do cinema, da literatura, da música, das oralidades, como parte de um tempo circular mesmo, né? E aí dentro desse tempo circular, a gente vai colocando, tratando como um par mesmo. Então meio que a distância é eliminada, assim. E como trato isso em alguns poemas, desde o primeiro livro até, isso tem uma referência com Homero, por exemplo, então eu coloco Homero dentro lá de Maceió e como um pichador, Odisseu como um pichador, coloco Homero como uma espécie de rapper, assim. Então é colocar em contato e ver o que acontece a partir daí, né? A partir do momento em que todos estão dentro de um círculo, né? Então o que vai acontecer a partir desse momento? E é aí que, na verdade, começa o poema, né? Não é uma busca, porque essa questão da referência, quando é simplesmente pela pesquisa, ou pelo rato de biblioteca, né? Ou pelo, como a gente vê muito no cinema, aquela coisa de referência e tal, mas só caçando um jogo de pique-esconde, assim, não é que me interessa isso. Isso não me interessa. O que me interessa é um caminho onde colocar esses diversos textos, inclusive os textos por vir também, dentro de um mesmo jogo, assim. E é a partir daí que a gente vai fazer, né? A partir daí, como a gente se desconcerta, porque muitas vezes esse é um caminho mais instigante para mim, é o desconcerto a partir do texto, assim. Não é nem um acalanto, assim, não é nem... Às vezes não é nem um abraço, às vezes é o empurrão mesmo. E aí, esses textos, outros, música também, né? Inclusive, no último poema aí, eu uso um trecho de uma música do Cassiano, mas é como se eu não sampleasse o Cassiano, mas eu sampleasse Racionais sampleando esse trecho do Cassiano, né? Então, colocando esse trecho no papel, a gente não está ouvindo no fim do Cores e Valores, mas a gente está lendo aqui. Aí, como é que isso se dá, assim? Como é que a gente sente agora? Né? Mas essa mesma fonte, que é o texto do Cassiano, que inclusive também entrou para fechar o livro aí, porque enquanto eu estava escrevendo Preto Vírgula, o Cassiano faleceu, né? Perdemos Cassiano por conta da Covid e tal. E ele surge como esse artista também que tem um poder e tem uma frequência musical que ela tá multitemporal, assim, né? Que ela tá sendo atravessada pelo soul, mas pelo samba,
né? Pelo jazz também, pela música experimental. Então, quando coloco a música aí, estou colocando no mesmo trecho, mas estou colocando Cassiano e Racionais juntos, e a experiência que é esse encontro dos dois e dos três agora dentro do livro, né? Então é esse círculo, essa gira que faz com que eu me sinta movido a escrever dentro desse jogo e desse time que são os diversos autores e vozes que coloco dentro dos livros, né? Principalmente dos poemas. E assim, aqui na orelha do livro, o Edmilson de Almeida Pereira escreve que você se afirma como uma voz fractal e que se vale de um calculado improviso nos seus poemas. Eu gosto muito dessa ideia assim, do improviso vinculado à sua poética, porque ela me parece fazer muito sentido, assim, esse jogo de improvisação. Ele, de certa forma, corrobora também a ideia de contemporaneidade dos seus poemas, né? Jogar com o improviso para você, assim, é mais um conforto ou mais um desafio? O improviso, ele é um desafio porque ele está fora do tempo, assim. O improviso, por mais que a gente tenha essa contemporaneidade dele, mas o improviso também é muito antigo, assim. O improviso que é a contação da história, a oralidade, né? Então pegar o improviso por meio disso, quando a gente não está, ao invés de reproduzindo a história, mas tinha muito isso nas oralidades, na antiguidade, né? Mas de contando a história, então cada vez que conta ela é diferente, né? E agora o improviso que a gente sente no jazz, por exemplo, também de ter essa leitura fractal e a partir dessa divisão, a partir dessa complexidade, trazer algo novo, trazer um respiro, trazer um ponto de não retorno, assim, que é o que eu sinto muito no jazz. Então, ir por esse caminho improvisado é um caminho que, na verdade, passa por muito controle, assim, e passa por muita construção. Só que aí, ele surgir com certa naturalidade, ou ele surgir com abertura para que, escrever esse poema, mas na leitura ele vai ser diferente também. Mas já de escrever com a intenção do texto ser aberto. Porque eu sinto que todo texto ele pode ser aberto, assim, ele pode surgir para mudança, ele pode ser lido, né, sob diversas formas, assim, até porque o tempo faz isso. Mas se o improviso, já no momento da escrita, ele já surge como algo calculado, né, é um modo de ler o tempo de um modo mais aberto, né? É ver o tempo como algo que vai quebrando aquele texto, né? Então, se eu já improviso a partir do momento da escrita, já estou escrevendo um texto que temporalmente ele é não linear, assim. E essa busca de uma não linearidade dentro do texto também vem muito pela origem de fazer algo também nem sempre no ocidental, fazer algo de origens negras, né, com referências também indígenas, então de pegar esse tempo e espiralar ele ainda mais. E o improviso, ele ajuda muito nisso, o improviso também é fruto disso, né, de um tempo inconstante, de um tempo sempre em movimento, de um tempo espiralar. Pensando ainda assim nessa coisa do conforto, do desafio, né, mas agora voltar da experiência do leitor, da leitora, algo que eu gosto muito assim nos seus poemas é que ao lê-los é como se a gente estivesse reaprendendo a ler, por todas as quebras. Acho que a questão do improviso também entra aí, né? As disposições inusitadas, assim, dos versos. Às vezes a gente sente que tá indo e, opa, não, caiu aqui, como é que é, e volta, enfim. É realmente adentrar um terreno desconhecido e em que as possibilidades assumem várias formas, né? O que me leva além da ideia de labirinto é a noção de campo minado mesmo, assim. Pra mim, ler Lucas Litrento é como passear por um campo minado, no qual o mínimo contato pode vir a implodir. Não é nem explodir, acho que é mais uma implosão mesmo, que desestabiliza qualquer certeza que a gente tenha em relação à poesia, né? Quando você está escrevendo, você tem essa intenção de fazer do campo do poema um perímetro explosivo? Muito bom se falar dessa explosão e trazer essa imagem, esse som, né? Tanto da explosão quanto da implosão. Porque o Preto Vírgula, tanto tematicamente quanto formalmente, ele vai muito por esse caminho, porque são poemas de guerra, inclusive, né? Então tem essa coisa
da batalha, tem essa preparação, tem um antes da batalha, mas também um depois, então nem sempre a batalha em si é o que interessa, mas o que antecede, né? Ou o que vem depois dela. Mas formalmente, acho que esse ato de desestabilizar o leitor é um caminho que eu procuro, assim, até porque eu vejo muito que às vezes o que a gente sente muito é o oposto, assim, é um acalanto ou é uma proximidade. Eu não quero exatamente me afastar, né, ou matar o autor, assim, mas é de colocar numa relação em que de fato é uma dança ali, é um drible, né? Essa malandragem e essa ideia da malandragem que pega das culturas, né, negras e tal. Então essa figura do malandro enquanto um objeto aberto, enquanto uma encruzilhada, né? E o poema indefinido, também sonoricamente, também imageticamente, é também uma busca por construir no poema essa encruzilhada, né? Então o texto ele vacila, o texto ele desdiz, né? O texto ele tem muitos poemas aí que eu não fiz isso no outro livro, mas aqui no Preto Vírgula eu quis escrever poemas longos em várias partes, então poemas em 10, 5 partes. E aí uma parte é de um jeito, aí na segunda parte o som já é outro, a quebra já é outro. Então essa multiplicidade, ela também vai por esse caminho de desestabilizar, que é essa implosão. Porque enquanto leitor, eu gosto muito disso. Enquanto leitor, eu quero isso. Eu quero sair do lugar comum, eu quero ser jogado contra a parede, né? E a literatura que me marca é a literatura que faz isso. Assim. É a literatura que nos coloca na incerteza, que nos coloca na dúvida, que nos faz pensar, que não sai, que permanece. Então, às vezes, o que fica não é a imagem, é o som, é a quebra, é esse sentimento de ficar meio perdido, assim. E eu acho que esse caminho da errância é um norte, assim. É um norte. Por mais que pareça distante, mas essas coisas para mim estão em conjunto, assim, né? É andar, fazer um caminho pelo descaminho, assim, né? Que é encruzilhada. Então, encruzilhada acho que é a imagem que me norteia muito, assim, pelo sentido de multiplicidade, pelo sentido até de se perder. Então, se perder no texto, seja escrevendo, lendo e também performando, ouvindo, né? É uma busca, é um espaço que eu me sinto muito à vontade, assim. Esse traço bombástico assim dos poemas às vezes se adequa melhor à página do que à voz. Não em todos os casos, né, mas em alguns específicos tem o poema Imagem 4, por exemplo, em que os sinais gráficos fazem toda a diferença, assim, seriam difíceis de reproduzir oralmente, acho que precisa mesmo de uma performance. Você tende a priorizar algum desses meios, assim, o papel, a voz, você falou do som, mas tem a imagem também, assim, quando você está escrevendo, isso vai depender do poema ou tem alguma tendência geral, assim, na sua produção poética? Outra ótima pergunta, porque estava até conversando com os amigos esses dias que o poema não acaba, né? Então a gente termina de escrever e às vezes a gente escreve, porque a gente quer que ele saia logo, então não é nem fazendo algo prazeroso, é para expulsar mesmo, né? Mas uma forma de não deixar que ele morra nunca é sempre ter essa abertura e pensar até no modo como lê-lo. Eu gosto muito de ouvir poemas, né? De ouvir poetas, inclusive essa viagem a São Paulo também muito feliz por isso, por estar encontrando e conhecendo poetas e ouvindo os textos, né, deles mesmos. E então, alguns textos, como eu te falei, teve um texto daí que nasceu o primeiro ritmo e tal, mas mesmo que eu sinta uma dificuldade em tirar do papel e performá-lo, mas essa dificuldade, ela também me move, né? Inclusive até os poemas de Preto Vírgula, que eu leio com a máscara, é até difícil de ler com a máscara, e isso é bom, né? A dificuldade, ela instiga ainda mais, assim. Qual a saída que eu vou encontrar para ler esse texto e tal. Então, eu acho que, na verdade, isso não é preciso e depende muito do texto, pois, de fato, há texto que eu não vejo um caminho ainda de fazer ele oralmente, de performá-lo, mas, principalmente na poesia, eu gosto de brincar que
os 2 livros de poemas sempre foram tentativas frustradas de fazer um disco de rap, assim. Então tem um caminho já musical muito forte e isso culmina numa facilidade em ler, em performar ali. Só que, de fato, eu já vou buscando, tem um poema Exu aí, que ele é bem fractal e tem muitas vozes, né? Inclusive um verso que eu fico repetindo é uma voz várias vezes, uma voz várias vezes. E lá em Maceió eu performei ele com outros poetas, né? Érica Santos, Richard Plácido, lá de Maceió. Né? E chamei o Eliseu para fazer um beat, que ele é do rap. Aí com o amigo Chico Torres na guitarra. E a gente misturou isso e leu, e inclusive fazendo essas vozes várias vezes. E eu começando o poema enquanto Richard e Érica estão terminando o poema, então eles leem de trás para frente, eu estou indo. Então essa encruzilhada também sonora. Então quando o poema é difícil, instiga a pensar modos de lê-lo, modos de performá-lo, modos de improvisá-lo, ou seja, calculando o improviso ainda. Total. E essa performance está disponível em algum lugar para gente assistir? Então, eu tenho os vídeos dessa performance, falta editar, estou esperando o vídeo de outra câmera para juntar, que a gente fez até no cinema, que foi na Mostra Cinema Negro, lá do Mirante Cine Clube, que eu participo, que eu fundo também com a galera. E a gente sempre gosta de ler também, antes do filme, antes da sessão. E foi massa, a gente fez também outras vezes na rua também, lá em Maceió. Então sempre pensando, gosto muito de pensar beat, às vezes de pegar a música, só tirar o vocal, distorcer um pouquinho. Eu não sei muito mexer, mas vou ali reinando, como a gente diz lá em Maceió. A gente vai reinando, a gente vai aprendendo. É nesse erro que às vezes surge a parada, assim. Às vezes surge o beat, surge o modo de ler. E também a performance não é fechar o modo como o texto vai ser lido. Eu sempre leio de formas diferentes também. Aí às vezes o mesmo texto com música, sem música. Então isso só vai ampliando ainda mais o modo como eu vou enxergar e vou conseguir passar essa energia do papel para a voz. Ou até para a imagem também, que eu gosto de vídeo poesia, também fiz uns vídeo poemas. Então é sempre esse desafio, a partir essa adaptação, né, como deixá-la inclusive mais difícil, né? Então o jeito de melhorá-la é deixando mais difícil mesmo. Acho que sempre foi assim. E assim, por falar em sinais gráficos, sinais de pontuação, a gente não pode terminar essa conversa sem destacar a vírgula. A vírgula não só como pausa, mas como caminho também, né? Que é como você se vale dela aqui no livro também. Essa espécie de subversão dos elementos gráficos é um modo de fazer deles aliados do poema ou do poeta? É usar esses sinais e essa ideia que surge a partir do sinal gráfico como a bandeira mesmo, assim, até. Como um picho, como uma inscrição, né? Porque de fato a vírgula, enquanto ideia, enquanto som também, ela surge para mim até como um caminho, um caminho contracultural, um caminho que não quer seguir numa lógica de mercado em que a gente tem que estar sempre dizendo as coisas, né? Dizendo. O desdizer, como diz o Riobaldo várias vezes, o desdizer é instigante também. Então, a certeza na literatura, para mim, muitas vezes ela enfraquece a sedução e o motor da coisa ali. Inclusive quando a gente está falando de literatura negra, que é esse caminho da circularidade, né? Que é esse caminho de fugir de uma linearidade, né? Então isso faz com que eu busque essa vírgula enquanto algo múltiplo mesmo. Então, enquanto sinal gráfico, enquanto bandeira, enquanto música, enquanto uma resposta, enquanto um modo de respirar, assim. Porque respirar para deixar de dizer, para complexificar, né, para não explicar, porque parece que às vezes a gente tem que ter a necessidade de estar sempre explicando tudo. E a explicação nem sempre é o que o texto pede. Assim. Muitas vezes é também sentir a coisa, muitas vezes é entrar ali na coisa e caminhar junto, do que de fato sempre ouvir essa explicação, ouvir esse peso. E até porque eu não me coloco nesse topo, assim. Não é
é uma desconstrução até dessa ideia do preto no topo, né? Dessa coisa da ostentação e tal. Então, se você está sempre nessa gira, você não tem um topo ali, você tem essa eterna relação, né? Essa eterna relação e essa conversa e essas vozes ao mesmo tempo. Então, a vírgula, de fato, é enquanto caminho para a abertura, né? Enquanto caminho para uma lógica que ela prioriza muitas coisas antes de uma lógica do mercado, de uma necessidade de estar explicando, ou de sempre estar dizendo as coisas, ou de sempre tentar ir por um caminho do acalanto, assim. Até porque a gente, enquanto artista negro, enquanto pensando esse Atlântico negro, então a gente está num combate, assim, a gente está num conflito, a gente está num abraço, mas que ao mesmo tempo é luta também, né? Então a gente está nessa gira, que ela é muita coisa ao mesmo tempo. E às vezes uma ideia mais objetiva, mais mercadológica, ela não tenta abraçar isso. Eu disse preto, vírgula, e preto era o vulgo do último nó, ou quem sabe a sombra da partilha das rimas. Preto era eu aos 15, a vírgula presa nos dentes aparentava se quebrar, como os fios dos cabelos se espalhando na plantação, de algodão eram tuas mechas. Preto, vírgula, ainda é assim que te chamam naqueles caminhos? 2. Pois há um nome guardado entre as vestes de areia. Há um nome guardado em ponta de faca. Talvez ecoe entre os dos canyons. Uma rachadura já te disse. A de seguir o agouro dos avós. Nada nas mãos além dos sprays a beijar essas assinaturas com fogo inadiável, como uma bala destinada. 3. Uma volta do sol e a constelação já é outra. Um rei prometido, uma pilha de vagalumes. Amanhã serei o riso de uma hiena sem meias. Hoje me apelidam com o zumbido das moscas. Seguirei teu conselho sussurrado. Se nomei antes do verão. 4. Se de uma semicurva te chamassem, o eixo em nada enraizado, grave sobre o giro dos teus arcos, a partir do dorso se espalhariam. É deslizar no tempo deles, no teu tempo, o de caramujo, anzol de uma palmeira. Achei na vírgula o único mapa desse trajeto empenado, a única forma de alicerçar. 5. Correr atrás do galho partido no meio. É possível achar o apelido do teu velho, em voz alta para aquele dia voltar. Faremos o inferno de novo. 6. Ao gritar o retorno do primeiro temporal, o rebordo é ígreme, a grafia é escassa. Só aguenta se com os 2 pulmões for chamada. Essa voz calcificada é uma ponte, onde no lugar de ferro fincaram tabuletas anteriores à invenção do balbucio como nossa língua materna. 7. Quem sabe eu te descubra a deriva. Ninguém, o raivoso em miragem. Se a luz deixar ouvir o excesso ou então não. Quem sabe eu te espalhe nos olhos. Angústia, em último caso. 8. O esforço da penumbra ouvi tua fuga, de tanto repetirmos som que virou manto, mortuário, saída, e agora não achamos a cova, o monte, cai, recai o assobio até agora. 9. Cinema negro. Não importa a luz que escorre do beco, confundiríamos com mágica se cinema não fosse assim tão negro. Voltas por segundo sem formar resposta. Cozinhar o prato é o que se recomenda, não o alimento, mas o círculo. É no globo do olho que se esconde o verdadeiro sotaque do teu nome. Um filme pirata sem ficha técnica. 10. Ser multinomeado é estratégia de drible. O alto-falante engata no mesmo urro. Como olhar para o céu e não dimensionar a profundidade dos ossos presos no lençol. Valeu? Bom, foi isso então, Lucas. Nossa, muito obrigada. Eu tô fascinada aqui ouvindo ele. Imagino que vocês também. Gente, leiam Lucas Vitrento. Já falei isso várias vezes. Há anos estou falando isso. Leiam, sério. Que bom que você está aqui. Muito obrigada pela conversa, pelo Preto Vírgula. E seguirei te lendo, te acompanhando sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tami. A conversa muito boa, que suas perguntas foram abrindo ainda mais esses caminhos, né? O Preto Vírgula, ele
ele é essa tentativa também de ser essa abertura de caminhos assim, sensoriais, formais. Então tem uma conversa que também vai nessa sintonia, né? Eu só agradeço e só nos instiga a escrever mais, a fazer isso junto, né? Colocar a máscara e ir-se embora, lendo, entoando essas vozes ao mesmo tempo. Valeu, foi massa. Que bom. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.